E aí, mais um Position Trade, também Swing Trade, num vídeo de final de semana, onde você olha pouco tempo, né? Você precisa aí de pouco tempo para fazer seus investimentos de Position e de Swing. Diferente do Day Trade, onde a gente está aqui todas as manhãs no YouTube, que a gente precisa ficar grudado na tela o dia inteiro, né? Aqui não, aqui é bem rapidinho, a gente faz uma varredura e seleciona aqui para você as melhores oportunidades no mercado de capitais, seja brasileiro ou seja americano, ou seja, tem um mundo aí de opções, né, de ações, né, como opções aí para você escolher dentro da melhor. Hoje eu trouxe uma oportunidade que eu estou enxergando, né, para que entre aí no seu radar. Então é importante que você tenha também essa visão, tá? Vamos sempre começando a falar do Ibovespa, do dólar, de algumas commodities, também do S&P através da ETF SPY, e eu vou falar de uma ação que eu trouxe aqui para você, que pode estar entrando aí no seu radar. Vou te dar os fundamentos dela, apesar de eu ser analista técnico, eu vou te passar a visão fundamentalista também, para que, bem superficial, né, para que você possa aprofundar aí depois com mais calma, tá bom? Então, já começando aqui, como você pode ver, a gente já está aqui no gráfico Ibovespa no diário, vamos passar aqui a visão técnica dele. Indicador F34, está aqui o indicador F34 acendendo verde e seguindo aí, né, com essa alta maravilhosa aí. Porém, quem acompanha sabe que eu não gosto de comprar nesta região, né? Essa aqui é a região que não dá para comprar o preço subindo assim. Eu gosto de comprar dentro da zona bipolar e sempre, principalmente quando ele vira, né, ele sai de vermelho e vira verde. Se você quer ter acesso a esse indicador, tá aqui, estratégia, loja de estratégia, digita aqui F34, vai aparecer para você aqui do ladinho, F34 Graphic Indicator, você vai pagar apenas R$ 15 por mês. Cara, putz, só no Day Trade a gente faz isso aí todos os dias aí com facilidade. Isso aí é por mês, R$ 15 por mês, não é por dia não. Então, não perca mais tempo, vamos ter um indicador que realmente faça diferença na sua interpretação gráfica, que te dá o sinal, te dá os pontos corretos para você entrar e os pontos corretos que você não tem que entrar. Muitas vezes aqui é a região onde você está realizando parcial ou quiçá realizando, saindo de toda a operação quando você junta ele com o MACD. Então a gente tem uma visão aí do F34 e também gosto muito de olhar o MACD, explico isso muito bem aí todos os domingos e todos os dias aí pela manhã no Day Trade, que a visão é a mesma, que só muda o time frame, né? Fractal, o tempo gráfico que a gente está olhando. Quando você olha para o MACD, nessas condições, vai subir aí no card aí, ó, a sua, né, nesse cantinho aqui, ó, nesse cantinho aqui, vai subir lá em cima no canto direito superior um cardzinho onde eu te indico um vídeo que você pode estudar toda a definição aí do MACD, do seu criador, App Jared, que criou o MACD como um seguidor de tendência e eu utilizo ele também como um oscilador nessa configuração. Eu explico tudo isso lá completo, tá? Eu estou vendo ele aqui numa região de tô caro, então nessa região aqui eu não procuro por compras, tá bom? Não vou vender porque o F34 tá verde, mas aqui também não compro, tá? Isso é o Ibovespa no gráfico diário, vamos ver no semanal. O semanal é idem, né? Essa aqui é a região que eu não compro, tá bom? Acima dessa linha branca aqui, pode adquirir grande impulso, que é o que eu chamo de super trend, né? A gente está vivendo também a tendência aí de final de ano, né? O famoso rally de final de ano. Então, é uma região aqui que eu não compro. A ideia é comprar sempre quando ele acende verde, ele aqui deu um movimento fantástico para a compra, né? O que não facilitou muito foi o MACD nessa região de tocar. Mas o preço é assim, ele nunca está tão caro que ele possa ficar mais caro, tá? Saiba disso. Então ele foi ficando mais caro. Cada vez que ele vai ficando mais caro nessa região, eu vou ficando mais desanimado ainda com compras. Ah, mas então é para vender? Não, não é para vender. Indicador tudo verde, MACD está na região de tocado, mas ele pode ficar mais caro ainda, tá? Então aqui não tem nada para fazer no Ibovespa, a não ser que você esteja comprado lá de baixo, já usa o F34, né? Já vem comprado aí e surfando movimentos grandes aí de compra, tendo aí mais de 30, 40% ao longo deste ano, não, ao longo de final de 2023. Este ano ele deu a compra aqui, ó. Então já entregou aí 23% aí para você, tá? Você comprou aqui na região de zona bipolar, já entregou aí 23%. Está no momento de realização, né? Ao longo do ano, um dobro
do CDB, 100% Selic, né? 100% CDI, tá bom? Tá dando o dobro aí. Então, belo de movimento hoje, Ibovespa confirmando aí desde o início do ano essa oportunidade que o F34 deu aí para você. Muito bem, falado de Ibovespa, vamos ver como está o dólar. O dólar vem aí cumprindo no gráfico diário, né? Uma região de lateralidade, ele está com juros aqui, então você vai ver alguma discrepância de valores, mas a gente dá para avaliar o gráfico aqui e percebe que ele está numa região de suporte. Eu até estou esperando ele vir estressar esse fundinho aqui, tá bom? Quiçá vir neste fundo, porque a gente tem um espaço aqui, um downside aqui ainda, dessa linha branca aqui, de tocar na região do Tocaro, tá legal? Nessa linha azul aqui embaixo. Então, eu acredito até que ele pode vir estressar mais um pouquinho este fundinho, quiçá neste fundinho aqui, tá? Isso olhando para o gráfico diário, mas como eu estou com um zoom gigantesco aqui, é como se eu estivesse olhando para o gráfico semanal, a gente já vai olhar por ele. Ele já veio aqui, tocou aqui em cima uma vez, já tocou aqui em cima outra vez. O que é aqui em cima, né? Eu trabalho com níveis de preço. Então, aqui nessa linha branca, ele me dá um nível. Depois, a gente tem esses níveis intermediários aqui, dentro da zona bipolar, e depois os níveis inferiores aqui, tá bom? Quando ele ganha uma super trend, ele costuma trabalhar só nesse nível inferior aqui da linha branca. E o mesmo para cima, né? Quando ele ganha uma super trend para cima aqui, ele vai trabalhando apenas no nível superior, tá bom? A gente viu agora no gráfico aí do Ibovespa. Aqui, por exemplo, ele ganhou a super trend, vem aqui, trabalha na super trend, né? Até ele virar. Então, é essa a visão que a gente tem aí com o F34. Fantástico, indicador realmente que vai revolucionar a sua visão do preço de qualquer ativo brasileiro ou mundial, tá bom? Aqui a gente está verificando ele buscando voltar para testes nos níveis superiores, tá legal? É essa a visão que eu tenho aqui, que ele está querendo vir testar aqui para cima, ou seja, subir mais uma vez. Ele está bem consolidado, a gente vê isso aqui pelo MACD. O MACD, quando fica flat assim, ó, a linha, a média branca está engastalhando aqui, está embolando aqui com a linha do MACD. Ele, para mim, fica consolidado e a gente está vendo isso por aqui, tá bom? Ainda há uma possibilidade dele vir aqui para baixo, mas a gente tem que entender que dólar já fez o papel dele de testar esse fundo aqui. Para o gráfico diário, no gráfico semanal, a mesma coisa, ele está testando aqui, né, a região de suporte. Existe aqui uma dívida com ele para ir lá para cima, tá? Porque ele saiu aqui do tô barato, olhando para o MACD, não foi lá para cima ainda, está fazendo mais uma correção. Então, tomar cuidado com essa voltinha aqui, porque na hora que ele cruzar para cima, o MACD aqui, ó, essa linha colorida aqui é do MACD, na hora que ele cruzar para cima novamente, a linha branca, ele pode explodir aí para cima. Beleza? Então, por isso eu ainda acho que ele possa vir estressar este fundinho aqui e, quiçá, este fundo. Então, se ele vier nesta região, para você começar a montar compra, porque ele pode dar uma explosão aí para cima. E isso pode não ser muito longe, tá? Alguns meses aí para frente, até meados do mês que vem. Até meados do mês que vem, não, do ano que vem. Até meados do ano que vem isso pode acontecer, tá? Pode acontecer antes. Até. Beleza? Falado do dólar, vamos olhar o S&P através da ETF SPY. Olha só o SPY aqui querendo acender vermelho, né? Tá com o MACD numa região de tô caro, tá bem caro, né? Ele saiu daqui do tô barato e explodiu lá para cima. Olha lá, deu a compra, acendeu o verde e foi embora. Eu realmente não fiz essas operações aqui, porque no gráfico semanal eu estou enxergando ele numa região de tô caro, numa região muito alta, e estou assustado com a correção que isso aí um dia vai fazer, tá? Não tá difícil aí para mim, tá? Não é aqui. Mas quando ele dá as oportunidades, né? Aí vale a pena testar e entrar na operação seguindo o indicador F34. Olha aqui, quando ele abre essa oportunidade, acende verde, olha o que ele te entrega, 58%, tá? Em 2 anos aí. Então, sensacional, tá? E agora, no semanal não vejo nada para fazer. No diário a gente pode tentar aí uma compra com stop aqui embaixo, um stop bem pequenininho para ele tentar voltar na linha branca aqui de cima, tá? Mas o MACD não me permite fazer essa compra, tá? Então, não gosto. Se estivesse aqui embaixo, acendeu, aqui ele não deu oportunidade, ele não voltou na zona bipolar, né? Então, teve que entrar aí, assumindo um stop muito alto. Eu não fiz por isso, tá? Então, tá aí. O indicador funciona também nas situações que às vezes não dá entrada. Mas agora não vejo nada muito
legal, nada tchutchuca para fazer, tá? Então, vamos aqui olhar as commodities. Milho, como sempre a gente está olhando, o milho consolidou nesse nível de preço aqui, mas eu vejo a continuação da alta dele, né? Quando você puxa aqui o gráfico, olhando aqui para uma possível correção, olhando o Fibonacci, eu pego este fundo aqui, trago ele aqui para esse topo, eu vou ver que ele está trabalhando na região de 50%. Se perder aqui para cima, pode querer vir testar de novo esse topo. Então, eu vejo aí uma possibilidade interessante para o milho. Agora, isso é a longo prazo. E o milho, você tem que trabalhar ele com contratos, né? Então, ele vence a cada 2 meses, tem que estar muito atento à rolagem disso, tá? Aqui não dá para falar que vai ser um trade de alguns dias, um swing. Eu acho que isso pode demorar um pouco, mas aqui já acendeu o verde e ele está se mantendo aqui para cima da linha branca e a linha branca já apontando para cima. Então, visualizo aí boa oportunidade, tá? Já no semanal, a gente olha ele brigando no nível, no último furo aqui dele. Então, eu imagino que ele possa vir até o 75, pelo menos aqui na linha branca de cima, que está devendo um teste lá, tá? Então, essa é a minha visão para o milho. E ele está aqui, ó, saindo da região de tô barato e está devendo o teste lá em cima. Então, se ele conseguir atravessar essa linha branca aqui para cima e suplantar este topo que ele deixou aqui, eu acho que ele busca os níveis lá em cima, tá? Presta atenção aí no milho. Falou? E o boi? O boi vem pesando, né? Agora, no diário, ele já chegou na região de tô barato. Então, chegou na região de tô barato e sentiu. Dá só uma olhada como foi o candle do último dia aí de pregão. Foi um candle sentindo realmente. Talvez ele venha testar, buscando aqui essa linha aqui de cima, tá? O indicador está acendendo vermelho, mas chegou a acender verde. Então, ele pode entrar num momento de consolidação para daí ganhar a possibilidade aí de rompimento. Muita atenção também nessa linha de tendência aqui, ó, de baixa, tá? Com esses fundos aqui. Se perder ela para cima também vai confirmar a tese aqui ou seja, perdendo essa máxima desse topo que ele deixou aqui, ele pode andar. Tem alguns enroscos aqui, ó, no nível 351, depois tem outro nível 361, 376 e se passar todos esses níveis ele vem buscar 399,400. Falou? No semanal a gente tem a mesma visão, só que aqui para mim ele pode querer vir buscar teste na zona bipolar apenas, tá? Então ele já fez a virada aqui muito bonitinha, tá aqui, tá com dificuldade de perder isso. Se ele vir aqui, ele pode voltar para esses níveis aqui. Eu não vejo isso daqui ainda como uma grande tendência de baixa, porque a gente teve uma grande alta, então isso aqui está brigando aqui. Se eu puxar a retração, assim como a gente fez agora há pouco no milho, se eu puxar aqui para o boi, eu vou ver também ele brigando no último nível aqui da retração. Então pode ser aqui um momento para você aproveitar altas aí para ele, tá? Com stop bem pequenininho, visto que o F34 aqui no gráfico semanal já acendeu vermelho. Então tem um risco aí, mas aqui é um stop bem pequenininho, vale a pena a especulação. Lembrando que o boi, diferente do milho, o boi vence todo mês, parecido com o dólar, né? Parecido não, igual ao dólar. Você tem que trocar o contrato todo mês, então você tem que ficar rolando aí todo mês. Se você puder pegar um contrato mais longo, né? Um contrato que trabalha, você consegue comprar, dependendo da liquidez, se não tiver um spread muito alto aí, enfim, você pode puxar um contrato maior para você ficar mais tempo, tendo em vista que aqui a gente está olhando no gráfico semanal, então é um position trade. Fechou? Então vamos aqui para o ativo que eu separei para você. Vamos dar uma olhadinha. Primeiro, deixa eu passar a parte técnica, eu já vou falar dele aqui do home. Logo em seguida nós vamos falar das criptomoedas, mas eu vou trazer aqui para você o fundamento, trazer aqui já o fundamento da Home Trade. Depois eu mostro o gráfico, mas antes eu quero te mostrar alguma coisa aqui de fundamentos para Home, para você entender e ter uma visão aí. O PL dela, o preço sobre lucro dela, está em 7,83, tá? Então, é um PL aí interessante. O lucro por ação está 1,03, né? Cada ação te dá esse lucro aqui, então é bem importante. Mas o que me chama bastante atenção é o preço sobre as vendas, né? O Price Sales Ratio, o preço da ação dividido pela receita líquida por ação. Ele está muito descontado aqui, está muito bom, né? Está bem barato essa empresa. Ela está vendendo muito, teve um incremento de venda lá na Europa, muito bom. Então, é importante a gente olhar para essa parte aqui fundamental da empresa, né? A gente vê um ROI dela em 7 pontos. Não é o ROI mais bonito que eu já vi, né? Mas também está longe de ser um ROI feio, né?
está abaixo aí dos 10%, que é uma margem. Mas se fosse olhar para investimento, buy and hold, eu estou olhando para trade, porque eu estou vendo lá algumas opções, eu vou mostrar no gráfico já já, tá legal? Então aqui eu fiz uma breve busca aqui no site Fundamentos, digitei o Home 3 aqui, ele me trouxe esses dados aqui, que me dá uma visão interessante de preço descontado. Quando eu vou olhar para a empresa, e aí eu busco lá no site da Home, né, eu busco o canal do investidor, né, dentro do site da Home, ele me entrega esse relatório aqui, tá, da Home, mostrando aí algumas informações, mostrando até fotos do pátio industrial, mostrando o histórico dela desde 1930 e a evolução dela na linha do tempo aí, mostrando como ela vem evoluindo, performando e se desenvolvendo. Tem 13 unidades Fabris no Brasil e na Alemanha, 2 na Alemanha, capacidade produtiva e por aí vai. Ela vai mostrando aqui a sua evolução ao longo do tempo, né? Uma empresa fundidos e usinado, máquinas Home, e lá na Alemanha a Burkhardt mais Weber, ok? Faturamento dela aí tá máquinas Home, fundidos e usinados e a máquinas Burkhardt. Então a gente vai verificando aqui todo o indicativo dela, né? Todos os indicativos econômicos, indicativos de todo tipo. Aqui a gente vê as unidades Fabris dela nas Américas, Estados Unidos, México, né? Ela tem unidades ali subsidiárias na Europa, Alemanha, França, Reino Unido, Espanha, Itália e na Ásia, China. Aqui ela já está se posicionando muito bem lá na China, porque a China na verdade, um grande player concorrente dela, porque é difícil concorrer com os preços, né, que os chineses fazem. Então ela foi para lá, estão utilizando a mesma mão de obra, o custo de produção que os chineses têm, ela também tem, tá? Então ela está conseguindo combater esse concorrente aqui chinês lá, beleza? Aqui, esse é o faturamento por região geográfica. A gente percebe aqui que nos Estados Unidos ela tem apenas 4%. Então, por que eu estou ressaltando isso? Porque nos Estados Unidos ela tem apenas 4%. Porque ela não está sendo impactada com a tarifa aí do Trump, né? Assim como foi o que aconteceu no caso da outra empresa que a gente tem aqui super conhecida, né? Que é fugiu o nome aqui Oh, gente, esse Weber aqui também como funciona, como é que chama lá? A empresa de motores aqui do Brasil. Enfim, você sabe como. Me deu branco aqui, tá? Mas enfim, aqui a gente tem os maquinários, as unidades de negócio. O que eu queria mostrar aqui para você é o faturamento dela, que nos Estados Unidos não impactou tanto como foi o caso que aconteceu aqui com a concorrente da Home, tá? Porque ela atua muito aqui no Brasil e na Europa, ok? Ela tem uma boa atuação na Europa, diferente da concorrente, que me fugiu o nome aqui, caramba. Escreve aí para mim se você lembra desse nome aí que eu estou falando. Ok. Então, falado daqui, vamos para o gráfico para a gente entender como é que está se comportando a Home lá no gráfico, né? Então, vamos olhar a Home aqui no gráfico. No gráfico diário, a gente tem aí Home 3. O que a gente percebe aqui no Home 3? Ela vem de uma queda grande desde 2021 ou final de 2020, que ela sentiu aqui alguma coisa. Tentou voltar, mas aí não conseguiu e está parando aqui nesse nível de preço na casa dos 7, agora está em 8, tá? Esse é o nível de preço que ela vem assentando. E o que me chama a atenção? Olha lá o MACD nesta região de preço aqui, ó, bem baixinho, né? E ela vem se segurando aqui, devendo, né, o teste ali para cima. Ela não foi ali em cima ainda, tá? Ela precisa voltar lá para cima, que é a região do tô caro. Ela está trabalhando na região do tô barato e isso deve aí um impulso. Então, por que eu peço para que ela entre no seu radar? Ela está trabalhando aqui agora, ó, nesta casa aqui, e já querendo explodir para cima deste nível de preço. Ela está no ponto para um swing, para que ele volte para cá. E aí o swing, a gente está falando aí, se comprar aqui no ponto que ela fechou, de 4,5%. Agora, se passar esse topo aqui, ó, existe 2 níveis de preço aqui, esta região aqui também, que está corroborando, deixa eu desenhar aqui uma reta, para você entender mais ou menos o nível deste fundo, aqui e aqui, a gente está aí trabalhando com
nível importante que se perder aqui para cima, ela vai buscar os níveis lá de cima, tá? Então, se comprar saindo aqui no 4,5 de alta e vindo buscar aqui com 13,5, aqui um outro nível, quando eu dou o zoom, eu percebo que aqui é um outro nível que, se perdido, ela vai vir aqui para cima. Então, você está comprando para um swing de 4,5, depois ele pode virar aí, em pouco tempo, um swing também de 14%, e pode chegar a 33% aí, virando já um position trade, tá bom? Então, o que eu quero ressaltar com você é que esses níveis de topos aqui são apenas enroscos, que se você se manter na operação aí, você pode encontrar aí oportunidade de vir buscar 91% ou, quiçá, 179%. Lógico, isso é um position trade, baseado nas informações bem superficiais de fundamentos que eu passei aqui para você, e também na informação gráfica aqui, baseado que ela está numa região de suporte que vem se segurando há algum tempo. É fato que ela pode ficar transitando aqui. Quando eu olho para o gráfico semanal de home, eu vou verificar aí uma movimentação ainda aguardando o F34 dar o start dela, tá bom? Então ela já está abaixo do eixo zero, ela já está trabalhando com o MACD níveis aqui de tô barato, né? O MACD dela mostra isso, mas eu não tenho ainda acendendo como no gráfico diário, né? Que o gráfico diário é para swing trade, aqui no gráfico de position trade não tenho ele aceso em verde, e por isso eu ressaltei esses níveis na casa do 9. Só voltar aí que você vai ver que a gente está falando na casa dos R$9 aqui, que é um nível onde ela pode parar, porque a gente tem a linha branca, tá? Agora, se perdida aqui para cima, ela vai buscar outros níveis aí. Então, você pode iniciar com um swing trade para buscar 4,5%. Atente aí ao seu stop, né? Ela pode dar o stop, mas se der o stop no swing, fique atento aí que ela pode dar o gatilho já aí para cima, tá bom? Ela está numa região de suporte muito interessante. Esse suporte aqui, ó, nasceu nesse topo aqui em 2020, depois foi deixando fundos aqui em 2022, deixou aqui em 2024 esse fundo, 2025 já testou ele novamente. Apesar de que a gente tem a zona bipolar de vermelho, eu estou olhando para todo esse contexto que eu acabei de apresentar aí para você. Então, vale a pena você arriscar aí pouco capital e tentar buscar até 180% de alta, ela promete, ao longo do tempo no position trade. Fechou? Vamos então falar de Solana, Ethereum e também o Bitcoin. Já começamos aqui com o gráfico da Solana, ele está aí, para mim, num range de consolidação nesse topo aqui. A minha reta não está tão reta. Se perder aqui para baixo, ele pode corrigir mais fundo, tá? Mas atente-se a esse nível de preço aqui embaixo, aqui na casa dos 100, tá ok? Para Solana, ok? Esse é o gráfico spot deles lá. E no gráfico da Ethereum, como é que tá? O que está acontecendo no Ethereum? Também visualizo aí uma consolidação. Esse nível de preço aqui desenhado em vermelho já foi ameaçado. Se voltar a ser perdido, ele pode cair mais, tá? A gente tem uma divergência de baixa pelo MACD, porque a gente está fazendo topos aqui de mesmo nível, né? E aqui eu estou fazendo topo mais baixo. Ainda não fiz o topo aqui mais baixo, não, mas eu posso ter uma divergência de baixa. E isso pode jogar e tiro bem lá para baixo, tá? Fazendo com que ele perca esse nível aqui. Pode vir até aqui embaixo e se perder aqui, aí é chão mesmo e vem até aqui, tá ok? Então, pelo menos aqui joga ele, tá? Cuidado se perder essa linha vermelha aqui e o MACD cruzar a linha branca, é chão, caixão e vela preta. E o Bitcoin? Bitcoin tá lá também esgoelando aqui a nossa média Tilson, tá legal? Com a média Tilson aqui ainda está de verde, ela não abriu o bico ainda, mas eu já venho apontando há muito tempo uma divergência que agora deu uma mergulhadinha aqui com o histograma do MACD. Depois dá uma olhadinha com calma, você vai ver que está divergindo, ele vem caindo, enquanto que os topos aqui vêm subindo, os topos do histograma vêm caindo levemente, uma divergência. Eu já venho falando disso há muito tempo. Então, é isso que eu tenho para você hoje, espero que tenha te ajudado a ver de alguma maneira. Eu não vejo entradas aí em Bitcoin, Ethereum, Solana e os outros ativos que eu comentei aí para você. É exatamente isso. Comente aí embaixo se eu te ajudei, se não, faça o seu comentário aí em qualquer dúvida. Um grande abraço, ótimo final de semana e fique com Deus. Tchau, tchau.